Tarikatuna subala khairun fil jami'an. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, diz no Hadith 2946 o seguinte, que desde a época da criação de Adão, alaihi wassalam, até o dia do juízo, não haverá provocação no sentido de conflitos, fitna, tanto quanto provocará Dajjal. Então a gente está trazendo este hadith, falando de Dajjal, que é o anticristo, para a gente comentar um pouco sobre essa guerra que está acontecendo no Irã. Primeira coisa, domingo, dia 1º de março, a gente compartilhou um surba no grupo Ordem Shemad do Brasil, no qual nós falávamos que, independente do que esteja acontecendo, a gente não tem o que fazer, como mudar, como interferir. Então, o nosso dever deve ser a gente se afincar, digamos assim, a gente intensificar as nossas práticas de adoração e tentar cada vez mais nos aproximarmos dela lá, Subhanahu wa ta'ala, Deus glorioso exaltado. Essa é a nossa parte. Se cada um mergulhar em Allah, pelo menos as pessoas que estiverem se entregando a Allah, Subhanahu wa ta'ala, estarão protegidas, inshallah. E Maulana Sheikh Muhammad Adil deu um surba no dia 3 de março, terça-feira, 2 dias depois, falando que não importa a gente ficar debatendo e se impressionando, se preocupando, se tal pessoa bombardeou tal outra pessoa, ou tal país bombardeou tal outro país, se tal pessoa ou lugar foi destruído. A gente tem que buscar, segundo Maulana, essa entrega, no sentido de a gente estar servindo a Allah, buscando Allah, estando alegres conosco, com Allah, independente da condição, porque cada coisa que acontece, cada folha, né, que cai de uma árvore, é porque Allah Subhanahu wa ta'ala quer. Isso está escrito no Corão. Então, cada acontecimento que está acontecendo aqui nesse planeta está escrito. Allah Subhanahu wa ta'ala já escreveu dessa forma. E ele achou melhor que fosse dessa forma do que de outra. A gente não sabe quais são as outras formas, quais eram as outras possibilidades. Mal a gente sabe esta. Mas graças a Deus a gente sabe o que Allah Subhanahu wa ta'ala escreveu. Então a gente vai falar aqui um pouquinho o que o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, o que Allah diz sobre esse fim dos tempos. Então, é dito que antes da aparição de Mahdi, alaihi wasallam, estaria tendo uma opressão muito grande. Muitos muçulmanos morreriam e os muçulmanos estariam matando muçulmanos, se matando entre si. E quando chegasse esta circunstância e outras tantas circunstâncias, então Mahdi, alaihi wassalam, apareceria. E então Mahdi liderará a nação islâmica. E logo em seguida chegará Dajjal, o anticristo. Vai se revelar logo depois de Mahdi. E só que, óbvio, ele não vai falar eu sou anticristo. Ele vai falar que ele é Cristo, que ele é Jesus, alaihi wassalam. E este homem, ele vai até eventualmente fazer karamá, milagres, ele vai impressionar as pessoas, ele vai fazer com que grande parte da humanidade siga ele. E não haverá caos maior na Terra do que nesse momento.
E logo depois disso, na Síria, numa mesquita lá, que eu não vou lembrar o nome da mesquita agora, mas tem o nome certinho na mesquita, de quem olha para a mesquita em direção a um minarete branco, se eu não me engano, a nordeste, agora também me foge aqui a direção exata. Isa, Jesus, alaihi salam, vai descer nesta mesquita na Síria, vai encontrar Mahdi, alaihi salam, que estará fazendo salah contra os muçulmanos. Mahdi, alaihi salam, vai pedir para que Isa, alaihi salam, lidere o salah. Isa vai falar, não, pode você, Mahdi, liderar o salah, e ele vai fazer esse gesto em respeito à nação do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ele vai se colocar atrás de Mahdi para fazer o salah, e depois eles vão sair e vão terminar com a história, digamos assim, de Dajjal, do anticristo. Então, a gente está vendo agora essa guerra no Irã, que ela tem muitos elementos aí que parecem corroborar para que seja esse momento. Mas ninguém sabe. Só Allah subhanahu wa ta'ala sabe. Se Maulana falar qualquer palavra de que é agora esse momento, a partir do momento que a gente souber, a gente já avisa os irmãos e irmãs que é esse momento. Mas talvez não seja. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. E qual é a nossa parte? A gente falou lá no começo, que é esse mergulho em nosso coração, fortalecer a nossa fé e adorar cada vez mais Allah subhanahu wa ta'ala. O Trump, sem usar nenhum adjetivo, ele falou que essa guerra duraria 4 semanas. Completa arrogância. Quem é ele? Ele é Allah para dizer que a guerra durará 4 semanas? Daí ele já se retratou. Hoje ele se retratou falando que a previsão agora é que essa guerra dure até setembro. Ele também não é Allah para dizer que a guerra vai durar até setembro. Só Allah subhanahu wa ta'ala sabe até quando durará essa guerra. Só Allah subhanahu wa ta'ala sabe como desdobrará essa guerra. Agora, como que a gente pode saber se realmente, digamos assim, o caldo entornou? Sheikh Mehmet Nazim, ele esteve no Brasil em 2023 e ele falou o seguinte, ele falou assim, só será realmente a grande guerra, o momento final, os segundos que antecedem a vinda de Mahdi, alaihi salam, quando a China entrar na guerra. Quando a China entrar na guerra, então pode saber que estamos diante da grande guerra. Então, a gente pode acompanhar ali e a gente pode perceber se a China entrou, não entrou. Por exemplo, a França está entrando, a Alemanha está entrando, a Inglaterra está entrando, a Espanha se recusou a entrar, e em algum momento a China pode entrar. Se a China entrar, então se preparem. Um outro sinal que pode acontecer, que algumas pessoas dizem que acontecerá também na iminência dessa grande guerra, Sheikh Nazim falou isso, e existem outras fontes desta previsão, digamos assim, é que a Rússia entrará em guerra com a Turquia, né? Inclusive existem algumas linhas aí, até fora do Islã, que dizem que o Erdogan, por exemplo, será assassinado aí na iminência dessa grande guerra. Então, se acontecer isso, se vocês virem a Rússia bombardeando a Turquia, então é um outro sinal de que realmente entornou o caldo e que chegou a hora da vinda de Mahdi. Tá, e se vier Mahdi, o que a gente deve fazer? Como ninguém sabe quando virá Mahdi, a gente não sabe se vai ser hoje,
se vai ser amanhã, se vai ser em setembro, se vai ser em 2027. Essa guerra pode se estender até 2027, ninguém sabe. O Trump é arrogante, acha que sabe, mas não sabe. Então ninguém sabe quando vai vir Mahdi. Então, o que a pessoa deve fazer minimamente? Tem uma despensa mínima na sua casa, não precisa encher grandes estoques de comida, mas tem uma despensa mínima, faça, sei lá, um checklist do que tem na tua despensa. Acabou lá a azeitona, já compra azeitona quando for na compra a próxima vez. Acabou, sei lá, o creme de leite, já compra o creme de leite na próxima vez que for no mercado, de maneira que a despensa está sempre completinha ali, não entupida de coisa, mas pelo menos com tanto de provisões. Porque Sheinazi, ele falou que quando acontecer de ser a grande guerra, vir Mahdi, vir Dajjal, Mahdi, alayhi salam, ele fará um takbir, ele fala Allahu Akbar. E no momento que ele fala Allahu Akbar, a eletricidade no planeta inteiro desaparecerá. Como? Não sei, mas enfim, desaparecerá. Então, obviamente, todo mundo já percebe que não vai ter caixa automático para sacar dinheiro, não vai ter maquininha de cartão para passar cartão, e, obviamente, vai virar o caos, né? Os mercados serão saqueados e vai virar o caos neste momento. Então, não tem como a pessoa se deslocar até o mercado para recompor a sua despensa. Então, neste momento, quando virar o caos em todo o planeta, quando virar o caos na rua em que você mora, então Sheinazi diz que a pessoa deve ficar tranquila, sem se preocupar, simplesmente ela fecha todas as cortinas e não abre a cortina nenhuma fresta por 40 dias. 40 dias a pessoa vai ficar trancada dentro de casa, com as portas trancadas, cortinas passadas, e é melhor nem olhar para fora, porque daí sequer você é identificado de fora para dentro também. E a gente mergulha no zikr, mergulha na adoração a Allah subhanahu wa ta'ala, faz várias rakas suna, além das 5 rakas obrigatórias, e a gente vai se dedicar a Allah durante 40 dias. E a gente não precisa se preocupar com aquele estoque de comida ou um estoque de água, porque Sheinazi falou que sucederá o que ele pediu para que os anjos façam na mina, com aqueles mineiros chilenos que têm documentado esse episódio. Os próprios chilenos que estavam dentro da mina trancados há 28 dias, 38 dias, sei lá quanto lá, eles falavam que eles tinham só um filete de água, eles tomavam um pouco daquela água, deixavam lá um tequinho mínimo de água, assim eles iam ver, e o filete de água tinha voltado como se fosse no dia anterior. Eles tomavam mais um pouquinho, o pouco que eles tomavam de água saciava a sede deles, eles deixavam na água, no dia anterior, estava lá de volta a água como se fosse o dia anterior. Então, no dia seguinte, eles voltavam e estava lá a água como se fosse o dia anterior. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, ele protegerá os crentes verdadeiros. Allah subhanahu wa ta'ala, ele multiplicará a comida, a bebida dos crentes verdadeiros. Então, a gente não tem que se preocupar com nada. A única coisa que a gente tem que fazer é se dedicar a Allah. E o que a gente deve fazer previamente? A gente deve se dedicar a Allah. E vamos supor que demore 3 anos para isso acontecer, 4 anos para isso acontecer. O que a gente deve fazer agora? Se dedicar a Allah. Por que Allah nos criou? Para que a gente adore Ele. Então, a gente deve simplesmente se preocupar com isso. Nada mais. Então, a gente não tem que ficar com medo, em pânico, ou qualquer outra coisa em relação ao que está acontecendo no Oriente, ou o que poderá vir a acontecer. A gente já sabe exatamente o que fazer, que são essas orientações. A gente toma essas medidas, a gente mergulha no nosso coração, a gente puxa, extrai a nossa fé de maneira a deixá-la mais intensa possível e toma essas medidas externas e está tudo certo,
Inshallah. Então, a gente já tratou aqui em Surba outras vezes sobre o fim dos tempos, a gente já tratou em outras ocasiões sobre o fim dos tempos. A gente nunca sabe quando vai acontecer, então é bom a gente passar isso para todos os irmãos e irmãs, a gente revisar isso se for possível avisar, quando o caldo entornar, todos os irmãos serão avisados pelos grupos Ordem Nashman do Brasil 1, 2, 3, 4. Ó, Maulana falou aqui agora. Então vocês receberão lá pelos grupos Ordem Nashman do Brasil 1, 2, 3 e 4. Agora, se não der para avisar, vocês vão saber pelo caos ou pela Rússia bombardeando a Turquia ou pela China entrando na guerra. Vocês vão saber por esses sinais aí, dentre outros, né? Tem outros sinais também. A minha Allah Tawfiq, Al-Fatiha. Então, agradecemos a presença de todos que nos acompanharam pelo Instagram, pelo YouTube, todos que estão aqui pessoalmente também nos acompanhando. Amanhã, 1h15, a gente terá a Salat Juma. 2 horas da tarde, alfabetização de árabe. 20 horas e 30 minutos, Tarawi. E, inshallah, domingo, às 5h30 da tarde, a gente vai se encontrar na Mesquita do Largo da Ordem para fazer uma atividade com crianças e adolescentes. Depois vamos fazer o Iftar por lá, depois o Tarawi. E se preparem. Quem quiser aí, por favor, nos avise o quanto antes, para a gente também se organizar para o Itkaf, dias 13, 14 e 15 de março, sexta, sábado e domingo da outra semana. E já também avisando, dia 21 de março, teremos Verão de Ibn Árabe no Memorial Árabe. E dia 26 de abril, teremos um encontro aqui comemorando os 10 anos da Ordem Naqshband de Curitiba. Inshallah, para tudo isso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Deus.